Salve, galera. Tô com meu amigo Claudiones Vamos na área. e ele vai contar aqui umas histórias cabulosas aí de extraterrestre. Não, não, vou contar uma história engraçada. A verdade é assim, ó. Quando eu era criança pequena, como dizia aquele personagem lá, quando eu era criança pequena lá em Santa Catarina, muitos anos atrás, a gente nas nossas férias a gente ia pro sítio do meu avô, né? Ia pro sítio do meu avô e a gente ficava trabalhando lá nas férias todas. Eu e meus primos, assim, na faixa de 10 até os 15 anos a gente fazia isso aí. Ficava trabalhando as férias todas lá no sítio, ajudando a fazer isso, fazer aquilo. E um dia eu estava com meu avô lá e o meu avô falou assim: ó, tem que ir lá limpar o chiqueiro, onde ficam os porcos lá. Aí tinha várias baias assim, onde ficam os porcos, né? E eu fui limpar o chiqueiro, só que eu fui de chinelo de dedo. Fui de chinelo de dedo lá limpar os porcos lá. Daí o que, que eu fazia? Eu colocava soro, eles faziam queijo lá, eu colocava o soro do queijo, e aí os porcos iam tomar o soro ali e eu ia limpando as baias, né? E aí o soro é quando você prensa o leite para fazer o queijo, ele solta um líquido. E esse líquido é o soro que a gente dá para os porcos. Assim. Ah, não, a gente não come não. Não, a gente não come não. É o soro do leite, né? Para fazer o queijo você precisa prensar o leite, na verdade. E aí ele vai soltando esse soro. E é um alimento bom para os porcos. Daí eu fui lá limpar o chiqueiro e comecei a. Eu me cuidando, cara. Porque você vai limpar um chiqueiro de porco, cheio de cocô de porco ali, né? Cheio de merda de porco ali, desculpa a palavra. E aí eu de chinelo, cara, cuidando assim, para não pisar e tal. E aí entrei numa baia, numa porca que tinha criado fazia uns 5 dias mais ou menos que ela tinha criado. E ela criou uns 12 leitãozinhos, sabe? Leitãozinho pequenininho assim. Então é a porca. A porca é desse tamanho aqui, cara. Gigante assim, ó. Porca gigante assim. Porca gigante assim. E os leitãozinhos ficavam mamando nela, assim. Ficava mamando nela ali. E eu Parece fofinha o leitãozinho. Não, daí eu peguei e isso, nossa, coisa mais lindinha. Bonitinhos os leitãozinhos assim. Tudo colorido, os leitãozinhos e tal. E eu coloquei o soro para ela, ela foi tomar ali. E ela foi tomar e eu limpando a baia dela aqui. E de repente, cara, a porca me deu uma ré assim, ó. Pisou para trás, cara. Pisou em cima do meu pé, cara. Sério? Nossa, pisou em cima do meu pé. Cara, eu tenho a cicatriz no meu pé aqui. Sério? Cortou, cara. Cortou meu pé aqui, ó. Mas... Consegue mostrar pra galera aqui na câmera? Cara, ó as marcas aqui. É antiga a cicatriz, mas tá aqui, ó. A porca, ó, tá me roubando a meia. A porca pisou aqui, cara, começou a sangrar o pé. Assim, sangrar, fiquei com... Sério, cara? Eu tava com a pá na mão, tava com a pá, que eu tava raspando, tirando o cocô do porco ali. Eu tava com a pá na mão, peguei a pá com raiva, né, aquele momento de ira, assim, né, brabo. Pum! Dei uma pasada na cabeça da porca. Mentira, mano. Não, tô falando, cara, tô falando. Dei uma pasada na cabeça da porca. A porca fez assim, cara, e pum! Caiu, cara. Caiu meio que em cima dos leitãozinhos, assim, ó. Eu fui tirando os leitãozinhos de baixo, ela caiu assim. Falei, meu Deus do céu, cara, matei a porca. Matou. Fiquei desesperado, porque eu dei bem na cabeça dela. Não, assim. não matou ela? Não, cara. Daí eu falei, meu Deus, e agora meu avô vai me matar. Se eu matasse a porca, imagina, a porca criou faz uns 4, 5 dias, cara. Eu falei, cara, se essa porca morrer, meu avô me mata. Meu avô me mata. Pensei comigo, né? Aí peguei, falei, quer saber, cara? Dá pra prender aqui? Dá. Vai prender aí. Aí peguei, cara. Como que prende aqui? Pera aí. Prende na roupa mesmo, puxa a roupa assim, ó. Ah, tá. Aí peguei a porca e falei, cara, não tenho o que fazer. Peguei a porca e virei a porca de barriga pra cima. Virei a porca de barriga pra cima e comecei a fazer uma massagem. Pra ela voltar, cara. Sério. Montei a cavalo nela assim, ó. E comecei a fazer uma massagem cardíaca pra ela voltar, sabe? Porque eu vi que ela tava respirando, né? Saía vapor assim do focinho dela. Ela não tava morta, né? Tava viva ainda, só que ela tinha desmaiado. Nossa. Aí peguei, cara, e fiquei ali, ó, montado na porca, fazendo massagem cardíaca nela. Daí peguei, tapei a boca dela assim, ó. Tapei a boca dela assim, tapei os dois dedos assim, ó, tapei o focinho dela. Tem 2 furos aqui, né, do focinho dela. Pra ela voltar, cara. Nossa! Fiquei ali até ela voltar, cara. Voltou? Voltou, cara. Nossa, Voltou, mano. ressuscitei a porca.
Tu acha que se tu não tivesse feito isso aí, já Cara, era? não sei, acho que tinha ido embora. Tinha ido embora. Nossa, meu avô ia me matar. Nossa. Aí meu avô era brabo. Vixe, meu avô era brabo. Era gente boa demais, mas era brabo. E aí, Ele é cara. vivo, hein? Não, morreu com 92 anos, meu avô. Nossa. 92 anos. Já era fera demais. E aí, cara, graças a Deus a porca voltou, cara. Voltou, os leitãozinhos. Nossa, a porca me Tu não manda. ficou marcado ela, não? Não ficou? Não, não ficou, não. Nossa, mano. Mas Então o foi uma duro é que sorte patada, né? foi. Mas, cara, imagina eu ter que fazer massagem cardíaca na porca. Se eu for contar essa história, os caras ficam me tirando sarro até hoje. Fala, fala que eu tava beijando a porca. Eu falei, não tava beijando. Eu tava soprando ali. Eu falei, sei que a porca me manda carta até hoje. Brincadeira, a história da carta é brincadeira. Mas a história é real. A história é real. E, cara, a galera do interior fala muito, eu comecei falando aqui sobre ET, né? A galera do interior fala Ah, muito sobre fala. ET, né, cara? Me diz por que, cara, tem essas histórias? Porque é muito. Hoje em dia ainda tem muita. Hoje a tecnologia chega mais fácil, né? Pelo celular, as informações vêm mais fácil. Mas antigamente não tinha nada disso, né, cara? Antigamente as pessoas viviam experiências que tinham ali na situação. Eu tenho um sobrinho meu, por exemplo, que ele estava andando, ele trabalha numa transportadora e ele foi fazer entrega de madrugada. A transportadora trabalha de madrugada, né? Os caras trabalham de madrugada direto. E ele foi fazer entrega, ele e o motorista, andando na van. De repente veio uma luz, cara, agora isso faz um ano. Uma luz muito forte, mas um clarão assim, ó, veio do mato assim, cara, em cima da van, e eles na rodovia. De madrugada, era umas 4 horas da manhã. Veio aquela luz assim, cara, em cima deles. O cara falou: que é isso? Que é isso? Eles acharam que era um drone, mas era muito forte. Era muito forte. Eles não conseguiam nem enxergar direito. Cara, ele foi segurando a van, parando assim, cara. Os caras, eles não falaram, eles ficaram brancos, assim, tremido, medo assim, cara, e sumiu assim. E sumiu assim. Falou, cara, o que é isso, cara? Eles não sabem o que era. Não era avião, porque não tinha barulho, não era helicóptero, não era nada. Assim, eles não sabem o que é. É uma experiência assim, que os caras tiveram lá no interior, lá no meio do mato, lá em Santa Catarina, lá, sabe? Tu acha que você não pode ser o cara melado, não, de Não milho? é, os dois estavam, os dois tiveram experiência. Os caras não. É uma coisa assim que eles. Foi uma experiência que eles tiveram. E eu vejo assim, os nossos avós, eles tiveram alguma experiência. A gente não sabe, né? Tem muita coisa que a gente não sabe. É que porque assim, quando você vê alguma coisa, pode ser, enfim, um medo que você está ali, você já está projetando. Uhum. Mas uma luz numa rodovia é algo muito específico, É. né, cara? Tipo, por exemplo, mesmo que fosse um drone, pô, teria que ter um drone Alguém com uma luz muito manipulando. forte, né? E um drone grande, assim, chama a atenção também, faz um monte de Chama. barulho, né? Então, foi uma experiência que ele mostrou para mim, assim, ele falou para mim, cara, tio, eu não sabia o que fazer. Ele falou assim, Tu acha que tem vida assim, cara, em outro mundo? cara, eu acho que o universo é muito grande, né, cara? Às vezes a gente é meio egoísta pensar que só tem a gente aqui. Eu acho que o universo é muito grande e tem muita coisa no secreto, né, que a gente não sabe. Então, eu acho que é uma, sei lá. Tipo um outro planeta com outras pessoas Sei morando. lá. Eu acho que Deus criou isso aqui, tudo, né? Deus criou tudo, mas a ciência confirma cada vez mais a criação, assim, sabe? Que alguém criou, sabe? Tudo isso. Então, eu acho que tem mais coisa que a gente não sabe. Né? A gente não consegue entender, né? Acho que é isso. E, cara, esse negócio de ressuscitar o porco aí que tu falou, como foi que tu sabia? Tu tinha quantos anos? 15. Como é que tu sabia que fazendo isso ressuscitaria o porco? Então, eu imaginei, né? O coração, ele funciona por pressão também. Se você der uma batida ali, ele volta, né? Volta a trabalhar, sabe? Então, acho que eu imaginei, tipo, a gente aprendeu um pouco na escola, né? Como sobreviver, como se alguém tiver uma parada cardíaca e tal, você fazer uma massagem cardíaca. A gente não sabe fazer direito. Mas na hora ali, cara, foi o que veio na cabeça. Né? Foi o que veio e falei, vou fazer isso aqui. Que pau. Deu certo, graças a Deus. Uma experiência também diferente. Louco, né? Cara, eu acho cabuloso essas histórias. Não vai dar pra me ouvir, né? Mas não, mas aí tu. Mas agora. Mas eu digo assim, eu acho cabuloso essas histórias
de tipo interior, assim, essas paradas, cara. Tem muito, cara. Peraí, não. A minha mãe, ela conta uma história assim, que ela morava no, morava no sítio e aí, tipo, não tinha carro na época, era só carroça, cavalo e carroça. E ela e o meu pai, ela tinha minhas duas irmãs mais velhas, que eram bebê ainda, eu nem tinha nascido ainda, e, e ela estava num sítio e escutava tinha um outro sítio a 1 quilômetro de distância, assim, mais ou menos, uma outra casa a 1 quilômetro de distância, e aí ela escutava, assim, tinha um vale, assim, para vocês imaginarem, tinha um vale com um rio embaixo e daí umas montanhas, assim. Daí tinha uma casa lá, uma distância de 1 quilômetro, mais ou menos, e outra aqui, e uma outra uns 2 quilômetros para frente, assim. Mas dava até de ver as casas, assim, uma da outra, assim. E, e tinha um cemitério, depois de uma dessas casas tinha um cemitério abandonado, muito antigo, assim, um cemitério de sítio, assim, que enterrava as pessoas do jeito que dava ali. E minha mãe contava que, cara, vinha tipo um lobo, assim. Vinha uivando, assim, uivando, descia esse vale, eu estava explicando um vale, assim. Vinha um lobo, assim, uivando, 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 assim, cara, e descia. Cara, nossa, ela, só de eu lembrar da história me arrepia já, cara. E aí ela falou que ela segurava minhas irmãs, assim, meu pai com medo, assim, também, no sítio, né, lugar isolado, assim, à madrugada. E aí o meu primo, que estava numa dessas casas lá, esse lobo veio e ficou raspando a parede assim, cara. Raspou a parede assim. Ficava raspando a unha assim, era tipo um cachorro grande assim, sabe? Ficou raspando a cara. E meu primo também apavorado, todo mundo apavorado. Meu primo saiu pela outra janela da casa e dava um tiro assim, sabe? Atirava com uma arma assim. E o bicho saiu dali, cara, no outro dia, cara. E aquele bicho continuou ivando. Continuou ivando e passou por outra casa e foi no cemitério. Parou lá no cemitério. E daí no outro dia, cara, meu primo, nossa, cara, saiu lá pra fora de manhã, saiu todo mundo da casa lá, as paredes da casa tudo arranhada, cara. Tudo arranhada, velho. Nossa, bicho. Cara, um negócio que, uma história real, isso aí, não é fantasia, não tô inventando isso aí. História real, assim, de sítio mesmo, que os caras tem umas experiências ali, cara, que você não acredita, assim. Você não acredita. Um negócio louco, assim, sabe? Tipo, Eu só perdi a parte do interior, do cemitério ali. é que eram 3 casas, assim, próximas uma da outra, e depois de uma delas tinha um cemitério de sítio. Cemitério abandonado, assim, que os caras estão lá há mais de 100 anos lá. A sepultura lá, sabe? E esse lobo vinha uivando, passou por uma das casas, raspou a parede, assim, marcou a tinta, assim, era casa de madeira, raspou assim a madeira e continuou no. Mas meu primo atirou assim, saiu na outra janela, não sabe se ele atirou no bicho, sei lá o que ele atirou. Só atirou da apavorado. Ele descarregou a arma assim para fora para ver se parava o barulho. Né? Porque o bicho vinha gritando assim, cara, gritando, ivando assim, cara, que. A minha mãe conta a história até hoje, cara. Ela falou que ela arrepia só de lembrar. Só de lembrar dessa história aí. Nossa, para. Cara, tu acha que isso daí pode ser algum morto que reencarnou no lobo, velho? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Sei lá o que é. Eu não sei, não me arrisco a falar o que é, cara, porque tem coisa que a gente não brinca, né? Tem coisa que a gente não deve meter o dedo, então eu acho que eu prefiro não arriscar. Mas tem várias histórias assim, sabe? Tem o meu tio que ele morava na cidade, perto lá do sítio do meu avô, no mesmo da história da porca lá, depois você conta, você edita e coloca a história da porca. E ele saía todo dia às 5 da manhã, caminhando, dá 9 quilômetros lá, 2 quilômetros de asfalto e 7 de estrada de chão. E aí ele saía caminhando, 5 da manhã, a hora que ele chegava na estrada de chão, que ele ia entrar na estrada de chão, que era uma mata fechada assim, o dia já estava clareando. Daí ele ia embora, entrava na estradinha e caminhava 7 quilômetros até a casa no sítio. E aí ele acordou um dia mais cedo, 1 hora mais cedo. Acordou às 4, ele achou que era às 5. E foi caminhando. Quando chegou na estrada, terminou o asfalto, começou a estrada de chão, não clareou. Ele falou, vou indo, né?
Vou indo, assim, começou a andar na estrada, assim, escuro, um breu, assim, eu não enxergava nada direito. Assim. E foi. E aí, quando chegou numa altura, assim, andou 1 quilômetro para dentro da estrada de chão, assim, tinha um boi, assim, deitado na estrada, cara, atravessado. Um boi deitado preto, assim, um boi preto deitado na estrada. Só que ele falou que era um boi maior, assim. Ele falou, cara, um boi maior. Aí ele pegou uma pedra e gritou, assim. Pegou uma pedra, jogou no boi para ver se o boi saía e tal. Gritou com o bicho, assim, pra cima. Meu tio não é um cara medroso, assim, sabe? Um cara corajoso. E daí gritou, o bicho não saiu, jogou pedra, não saiu. Ele falou, cara, que troço estranho, né? Ele pegou e entrou no mato, assim. Entrou no mato, passou uma cerca, entrou no mato, saiu lá na frente, assim, deu a E você volta. tava a pé? A pé, caminhando. Entrou no mato, deu a volta por dentro do mato e saiu lá na frente, nem olhou para trás. E foi. Continuou caminhando rápido, assim, esperando clarear o dia, mas ele estava 1 hora mais cedo do despertador, não ia clarear. Caminhando, caminhando, caminhando. Daqui a pouco ele escutou o barulho, assim. O bicho vinha correndo atrás dele. Cara do céu. Esse cara correu, acho que 5 quilômetros, cara, até chegar na casa do meu avô. Mas ele já chegou gritando de longe, faltava mais de 500 metros para chegar na casa, ele já veio gritando já, desesperado, assim, que tinha alguma coisa atrás dele, tinha uma coisa atrás dele, cara, e o bicho veio correndo atrás dele assim, ó, cara, e ele ficou apavorado, tinha uma... Quando ele chegou gritando, Você acha que ela nem pensa cara, nessa não hora, né, cara? pensa, não pensa, sozinho, o cara sozinho, velho, à noite, de madrugada, aí o que ele fez? Quando ele ia chegando na casa do meu avô, faltavam uns 500 metros, como ele vinha gritando, meu avô já saiu lá. Meu avô e os outros irmãos dele saíram lá, tudo armado já. Saíram tudo armado para ver o que estava acontecendo, né? E vieram na direção dele. E daí o bicho tinha um rio, assim. Faltavam uns 700 metros, tinha um rio, assim. E aí eles saíram com lanterna e tudo, né? E ele apavorado, 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 chorando, assim, desesperado. Um cara, e ele não era novo. O cara tinha 30 anos, né, nessa época, sabe? E aí ele voltou, daí eles voltaram, não, vamos lá ver o que aconteceu. Daí o bicho tinha parado atrás, o bicho parou certinho em cima do rio, assim. Tinha uma Ele pulou dentro do rio, pontezinha, o teu tio. o meu tio passou por cima da ponte para chegar na casa do meu avô. Só que meu avô e meu tio, meus outros tios saíram da casa e vieram em direção a ele. Entendi. E aí eles O bicho não passava na ponte? não passou na ponte. O bicho chegou no rio, eles viram as patas, assim, parecia uma pata de cavalo, assim, sabe? Parecia umas patas de cavalo, porque a pata de cavalo, ela é única, né? Ela faz ela é inteira, assim. A pata do boi, ela é dividida, né? A pata do boi, ela é dividida em duas. E é isso que parecia uma pata de cavalo, mas só tava até no rio, assim. Foi até no rio ali as pegadas e sumiu. Cara, meu tio conta essa história, meu tio tá vivo até hoje, ele conta essa história, cara, se arrepia, assim. O cara teve uma experiência, assim, que inacreditável. Sabe? Mas me parece ser que era um boi mesmo. Pois é, e ele achou que era um boi. E ele acreditou Mas que era ele um boi. acredita que é um boi? Ele acredita que é um boi. Só que assim, Mas por que? por que, que o boi foi correndo atrás dele? E o boi sumiu depois. E ele falou que era maior que um boi. E essa foi uma característica que ele falou. Ele falou assim, a estrada de chão, ela é meio abaulada, assim. Ela tem as valas do lado, assim, onde corre a água, né? A estrada de chão, geralmente, ele é mais estreita. E ele falou que o boi dava a largura da estrada de chão, que não é normal. Ele falou, não, o boi era muito grande. Ele falou, é um negócio muito grande. Ele não conseguia identificar porque era tudo preto. Assim. Ele falou, cara, ele nunca mais foi a pé. Ele falou assim, não, nunca mais foi de madrugada. Ele esperava o dia clarear para depois ir. Ele morava na cidade, mas tinha que trabalhar no sítio, né? Ele fazia isso, cara. Ele falou, cara, nunca mais. Não, fala a verdade. Quando ele conta essa história, isso ainda tá. Ah, tá gravando. Tá verdinho que ainda tá gravando. Quando ele desliga aqui, ele para. Mas fala a verdade, cara. Então, e ele acredita mesmo que aquele bagulho era um boi ou ele acha que aquilo ali era um ser de outro mundo, um demônio, um sei lá. E eu, assim, ó, eu acredito que ele pode até falar que acha que é um boi, mas a experiência que ele teve, assim, foi de que era outra coisa, de outro mundo, assim. Não era real, não era natural, era uma experiência não natural, entendeu? Tenho certeza que o que ele sente foi isso, assim. Porque, assim, ele é um cara, não era um adolescente, não era, sabe, não era um cara medroso, ele é um cara corajoso, o cara tem 65 anos hoje.
E é um cara super forte, super, sabe? E passou por essa experiência e o cara esmoreceu de tal maneira, assim, que chegou lá gritando, desesperado, assim, cara. Tu falou que o bicho tinha pata de cavalo, né, cara? Será que não era um cavalo preto grande, cara? Ele comentou se chegou a ver chifre no bicho? Não, chifre não, ele não viu chifre. Mas cavalo, geralmente, se você grita com o bicho, ou joga uma pedra, joga uma dele, ele vai sair, ele não vai ficar parado no lugar. E lá não, o bicho ficou parado. E ele gritou com o bicho, jogou pedra, jogou pau, que ele tinha ali na beira da estrada, que ele foi catando, ele. Cara, pro cara entrar no mato, para dar a volta com um mato mais de 1 metro de altura, pular uma cerca de arame farpado, o cara. Ali ele já sentiu já, né? Que não era uma coisa natural. Aí ele já viu que não é natural. Porque no natural ele ia chegar. Se fosse um cavalo que ele tivesse visto, não, é um cavalo. Eu vou passar. O cavalo não vai te fazer nada. Mas o cara cortar por dentro do mato, cara, já sentiu que era alguma coisa diferente ali. Fora do natural. Acho que isso que é a sensação. Galera, se você quiser ouvir a parte 2 aí, a continuação dessa história, deixe o seu like, veja se você está inscrito e tamo junto para as histórias cabulosas de interior. Vai descer, vai comer alguma coisa lá?